Olá pessoal, aqui é Roberto Porto do Direito a Macaé. Hoje eu vou fazer esse vídeo não como membro do Direito a Macaé, mas como cristão, membro da comunidade evangélica de Macaé há mais de 20 anos, para responder aqui a vereadora Isa Vicente acerca de um questionamento que ela fez no Twitter dela. Ela perguntou assim: qual o sentido de marchar com Jesus? Em primeiro lugar, vereadora, não é marchar com Jesus, é marchar para Jesus. Faz toda a diferença, né? Porque marchar para Jesus significa que nós marchamos para Ele. Não é para o público macaense, não é para a vereadora Isa Vicente, né, e seus admiradores, não é para o prefeito Elbert, não é para os seus colegas vereadores, né? Nem para ninguém desse mundo aqui. Nós marchamos para Jesus, né? A gente se importa somente com o que Ele pensa das nossas ações. E é para Ele que nós fizemos essa marcha, né? Qual sentido? Espiritualmente tem muito sentido, né? Só que eu nem vou perder tempo explicando para a senhora que a Bíblia diz que as coisas espirituais, né, o carnal ele não entende as coisas espirituais, né? Então o espiritual ele discerne bem o natural, mas ele não é discernido de ninguém. Então a senhora não vai conseguir me entender. Eu consigo entender a senhora, as suas atitudes, as suas ações, os seus Twitter, né? Mesmo a senhora se dizendo crente, né? Eu consigo entender um Twitter desse aqui, mas a senhora não vai entender o que os pastores, líderes, né? Por que eles fizeram essa marcha para Jesus, né? Porque são assuntos acima da sua capacidade de entendimento, porque se discernem espiritualmente, né? Então, não foi para a senhora vereadora, foi para Jesus que nós fizemos essa marcha, né? Mas tem um propósito natural também, né? Como igreja, a gente tem um sentido de mostrar que nós, como igreja, não abrimos mão das verdades bíblicas, não abrimos mão da nossa fé, não abrimos mão do que diz a palavra de Deus, mesmo com todo esse autoritarismo, essa tirania, essa ditadura politicamente correta que se abate sobre nós, né? Eu queria que a senhora tivesse essa indignação, né, para defender os que achincalharam a sua, né, deveria ser irmã de fé, Bruna Carla, que foi achincalhada simplesmente por dizer verdades bíblicas acerca do comportamento homossexual. E eu não vi a senhora se manifestando para defender a sua irmã de fé, né? Mas aqui a senhora cita questão de transfobia num post, né, num tweet, falando sobre a marcha para Jesus. Não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas a senhora trouxe esse assunto aqui para dentro do Twitter, né? Mas eu tenho que dizer para a senhora que eu sou cristão há mais de 20 anos na mesma igreja e nós recebemos muitos homossexuais lá. Alguns hoje não são mais homossexuais, né? São pessoas casadas, têm famílias, têm filhos, né? Outros vieram, foram bem recebidos, ficaram o tempo que quiseram no nosso meio e depois saíram, né? Mas nunca foram julgados pelo seu passado, porque cada um de nós tem um passado, né? E Jesus nos aceita da forma que nós somos, né? E também os homossexuais que vão para a igreja são tratados como filhos de Deus que são, né? E não como homossexuais, porque Deus não nos dá uma identidade segundo o nosso pecado, né? Deus nos dá uma identidade segundo a nossa origem, e a nossa origem é Ele, né? Então nós somos filhos de Deus. Mas, enfim, voltando aqui para o seu post, né? A senhora tenta dar uma aula para os pastores, né, e para todos os cristãos que estavam, milhares de cristãos que estavam lá na Marcha para Jesus, né? Dizendo qual o sentido é ir de encontro a Deus. Aí começa a ensinar, né, teologia para todo mundo que estava lá, né? Ir em direção ao próximo. E quem é seu próximo? É quem está no caminho, é o vizinho de fé diferente, o colega com posicionamento. Eu gostaria que a senhora tivesse esse tipo de tolerância, assim, que a senhora diz, com quem tem um posicionamento político diferente da senhora, né? Geralmente não tem. Eu vejo a senhora aí chamando o presidente sem razão nenhuma
de genocida, né? Eu gostaria que a senhora tivesse esse tipo. Eu, por exemplo, eu chamo Lula de condenado porque ele realmente é condenado, né? E foi solto por uma manobra jurídica. A senhora, como advogada, não vi nenhuma crítica da senhora a essa manobra jurídica, né? Mas a senhora, sem razão nenhuma, né, sem o presidente Bolsonaro ter matado uma pessoa sequer, a senhora chama ele de genocida, né? E isso é tolerância política, né? A senhora fala aqui do o religioso hipócrita, né? Com pessoas que a gente tem que aceitar, né? Que a gente tem que ter tolerância, né? E a senhora meio que está sendo hipócrita nesse caso também, porque a senhora cobra uma coisa que a senhora mesmo não pratica, né? Enfim, quem está no caminho é o vizinho de fé diferente, o colega com posicionamento político divergente, a pessoa trans agredida, o religioso hipócrita. Bom, vereador, eu tenho para dizer para a senhora que a igreja de Macaé, né, todas as denominações cristãs de Macaé, a igreja católica, se tem uma coisa que eles fazem é ir de encontro ao próximo. E fazem assim de uma maneira muito eficaz. São famílias restauradas, são pessoas resgatadas das drogas, jovens, né, que têm as suas vidas transformadas, né, de uma rotina de destruição, um futuro assim totalmente trágico, e vem viver uma vida de felicidade, abundância, constituem família, vive uma vida abençoada, né? E isso é trabalho da igreja. É algo que nem a senhora, nem seus colegas vereadores, com todo o recurso e dinheiro, né, que nós pagamos para vocês, vocês conseguiriam, né, em termos de assistência social. A igreja consegue, com a graça de Deus e com a contribuição voluntária de seus membros, sem pegar um centavo de ninguém. A minha igreja e tantas outras igrejas dessa cidade, né? E a senhora vem querer dizer, né, que a igreja tem que ir de encontro ao próximo? Faça o meu favor, vereadora. Vamos ser mais honesta nesse sentido de dar honra, né? Se tem uma coisa que a igreja faz aqui nessa cidade é ir de encontro ao próximo. Se tem uma coisa que a igreja ensina é respeitar todo mundo, né? Como filhos de Deus que são, mesmo com suas diferenças. Agora, uma coisa que a igreja não faz é abrir mão das verdades da palavra de Deus. É dizer que o pecado não é pecado, tá? Porque aí nós estaremos condenando tanto aquela pessoa quanto a nós mesmos ao inferno, né? E esse tipo de coisa a gente não vai fazer, né? Nós não vamos mudar a palavra de Deus, não vamos abrir mão das verdades bíblicas por conta de agendas politicamente corretas, que é o que dá direção aí à sua atuação política e não sei a sua vida pessoal, mas a sua atuação política obviamente é pautada por essa agenda politicamente correta de esquerda, né? E não pelos valores universais da palavra de Deus, né? Mas a senhora vem perguntar, né? Dizer que a igreja tem que ir de encontro ao próximo. É o que a igreja, não só de Macaé, mas a igreja evangélica, a igreja católica, no Brasil mais faz, é ir de encontro ao próximo, é abençoar pessoas, né, famílias, tirar pessoas de uma rotina, de um caminho de destruição e trazê-las para uma vida abundante, né? Uma vida de felicidade, famílias restauradas, casamentos restaurados, pessoas transformadas, tá? E a senhora poderia fazer um Twitter para, né, valorizar o que a igreja de Macaé, a igreja de uma forma geral, representa dentro desse país, né? E a senhora faz esse post lamentável para tentar desmerecer uma marcha que nós não fizemos para a senhora, fizemos para Jesus, tá? Um abraço, vereadora. Espero que a senhora reveja, reflita, né, em cima das minhas palavras, reflita a sua maneira de se referir à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Grande